Antes de prosseguir com esse vídeo, olha, eu vou trazer aqui logo de cara algumas informações para vocês. O nosso vídeo da manhã não recomendou, não notificou, né? Não sei o que pode estar acontecendo na plataforma, mas a gente está trazendo aqui muita informação para você logo de cara. Olha só, o novo manto 3 do Flamengo foi elogiado pelo New York Times. Olha que legal, tá? Um dos principais jornais esportivos dos Estados Unidos, o The Athletic, né, que pertence ao The New York Times, rasgou elogios ao novo terceiro uniforme do Flamengo. O jornal fez aí algumas notas, aí, opiniões sobre uniformes de clubes ao redor do mundo, né, e o manto 3 do Flamengo recebeu a nota 8. Sim, por favor, é bem difícil ter ouro no uniforme, olha eles falando aqui, né, é bem difícil ter ouro no uniforme, muitas vezes parece espalhafatoso e sem graça, e é aconselhável usá-lo com moderação. Mas esta terceira camisa do Flamengo praticamente se sai bem. E se há muito dourado aqui é por causa do número excessivo de patrocinadores que estão brigando por espaço na camisa e não pelo design. Mas o dourado, na verdade, eleva o restante do que, de resto, é uma camisa bastante simples com detalhes em vermelho e preto, o que por si só é um bom detalhe, pois isso é sempre legal quando um time faz referência às cores da casa em um uniforme alternativo. Tá? Então eles falando aí do uniforme 3 do Flamengo, que inclusive você encontra nas lojas oficiais. Tá? Dois times apenas receberam nota 10, o Newport County, né, da quarta divisão inglesa, e o Union Saint-Gilloise da Bélgica. Tá? O Flamengo ficou à frente de uniformes de grandes times europeus como Real Madrid e Barcelona. Tá? O Flamengo na frente de Real Madrid e Barcelona na questão dos uniformes. E olha, o Flamengo completa 3 meses sem jogar no horário nobre do fim de semana, tá? Domingo às 16 horas. Gente, isso é no mínimo curioso, né? O que estão fazendo com o Flamengo? Porque você tira do principal horário de transmissão, tira do público que está acompanhando, que mais acompanha futebol, tira do melhor horário para se ir ao estádio, e mesmo assim o Flamengo batendo todos os recordes, tá? Mas é algo para se falar, né? O Flamengo completou aí 3 meses e sem jogos em um domingo 16 horas, considerando o horário nobre das partidas de fim de semana. A última vez que jogou nesse horário, em um domingo, foi no dia 25 de maio, no duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá? Mas aí era jogo mando do Palmeiras. Considerando apenas jogos como mandante, o Flamengo não joga no horário nobre desde o duelo contra o Corinthians, no dia 27 de abril, chegando a 4 meses. Tá? Desde então, o Flamengo atuou no sábado, no domingo, em horários alternativos, 18h30, 19h30, 21 horas, inclusive enfrenta o Vitória na segunda-feira, hoje, às 21 horas. Tá? O que está acontecendo que estão colocando o Flamengo em horários diferentes, né? E mesmo assim o Flamengo continua dando aula na questão da audiência. Olha, a gente tem que trazer aqui que tem jogadores do Flamengo hoje que precisam tomar cuidado com o cartão, até para não ficarem de fora do próximo jogo contra o Grêmio. Tá? Então, o Flamengo tem hoje o jogo contra o Vitória, tem 3 atletas pendurados, o Léo Pereira, dupla de zaga, hein? Léo Pereira, Léo Ortiz, além do volante Alan, tá? Mas, pô, acho que o mais importante aqui é a dupla de zaga pendurada. O Flamengo pode perder os 2 zagueiros para o próximo jogo, tá? Então, olho vivo, o Flamengo precisa de cuidado total para não perder os 2 zagueiros de uma vez só, tá? Importante a gente falar isso, o Flamengo precisa tomar todo o cuidado do mundo para não perder os 2 zagueiros de uma vez só. Se quiser brigar pelo título, continuar brigando pelo título, o Flamengo precisa estar com pelo menos com a zaga titular, né? Para continuar vencendo os jogos. É importante. Olha, a gente está procurando goleiro no mercado sem pressa para o final do ano, porque o Matheus Cunha está aí até o final do ano. E é importante a gente falar que o herói da decisão dos pênaltis, né, um dos heróis do Flamengo, foi o goleiro Léo Nanete. E a multa dele é de mais de 70 milhões de euros, tá? E isso aí a gente está falando de 445 milhões de reais na cotação atual. Ele integrou o elenco aí que viajou já profissional para os Estados Unidos na disputa da Copa do Mundo de Clubes, também Florida Cup, né? É um garoto aí com um futuro brilhante, né? Tá no sub-20 do Flamengo, se destacou aí recentemente, se destacou na conquista do Mundial. E o Flamengo, então, tem a multa aí altíssima do Léo Nanete, né? E o Flamengo vai tomar todo o cuidado possível para não perder esse jogador.
Então já falo para vocês que é um jogador aí muito bem avaliado e que tem ali a carreira sendo muito bem conduzida dentro do Flamengo, tá? Então, Léo Nanete aí, que futuramente pode ter aí uma oportunidade, e a gente sabe o quanto é importante isso, o Flamengo ter aí a base continuando a produzir jogadores desse nível. Olha, a gente teve clubes da Inglaterra e Bélgica, né, sondando a situação do Iago também, eu falei com vocês ontem, e eu conversei com uma fonte ligada ao Flamengo que me disse que a maior probabilidade é que o Iago, tá? E trazer essa notícia exclusiva para vocês aqui agora, que a maior probabilidade é que o Iago seja renovado. Ele tem contrato até o fim de 2026, o Volta Redonda tem uma participação de 40%. O Flamengo deve sim, tá? Me falaram que o Flamengo deve efetuar aí a opção de compra de 10% mais para ficar com 70% do jogador, R$500 mil. E o Flamengo deve efetuar essa opção de compra aí dos 10% mais e renovar com o jogador para pelo menos até o final de 2028, mais 2 anos, tá? Então o Flamengo planeja e projeta a renovação com extensão de contrato do Iago, tá? Assim como o Léo Nanete e alguns outros jogadores que se destacaram na final do Mundial Sub-20. Então o Flamengo vai se proteger, vai evitar a saída desses jogadores. Jornais espanhóis repercutiram o título do Flamengo em cima do Barcelona no Mundial Sub-20. A imprensa espanhola repercutiu o título mundial sub-20 do Flamengo nos pênaltis em cima do Barcelona. O jornal AS definiu a partida como inacreditável, destacando que o Barcelona chegou a ficar em vantagem nos momentos finais da partida e sofreu o empate no último lance do tempo regulamentar. Veja a crueldade com que o Barça perdeu a Copa Intercontinental aos 97 minutos. Já o jornal Sport lamentou a derrota e destacou que, em caso de título do Barcelona, seria um maracanazo. O juvenil não merecia tal crueldade, um maracanazo que teria entrado na história. Por fim, o portal Mundo Desportivo fez uma crônica exaltando a carga emocional da partida e destacou que um gol no final e pênaltis deixaram o Barça Sub-20 sem a Copa Intercontinental. Tão tristes, né? Tão magoados. Os europeus conheceram na pele aí o que é enfrentar a Magnética e o manto sagrado no Maracanã. Magnética, a torcida comentou aí. Pois é, cara, os caras estão e devem estar arrasados, né? Arrasados. Eu não falei aí o meu provável placar hoje, Flamengo 2-0 no Vitória, né? Falei aí a minha dica, Flamengo para vencer o jogo, e mais de 1,5 gol total do Flamengo na partida. Então, Flamengo 2-0 hoje no Vitória. Acabou que eu não falei aqui com relação aos clubes da Inglaterra que estão sondando a situação do Iago. A gente tem aí da Inglaterra e da Bélgica, né? O Bruges da Bélgica e da Inglaterra o Everton e o Brentford. E aí a gente teve aí o Bahia, que ofereceu 2 milhões de euros e mais 20% de uma venda futura pelo Iago. O Flamengo prontamente recusou. E a gente tem aí agora os clubes ingleses e belga, né, também um belga querendo a contratação do Iago. O Flamengo, já falei para vocês, não vai vender, vai acertar a renovação e vai adquirir mais 10% do jogador que previsto em contrato. Além disso, tá, o Flamengo já sabe aí do interesse desses clubes. Não saiu notícia sobre valores, mas é provável que os valores estejam ali entre os 5 a 10 milhões de euros, tá? E o Flamengo permanecendo com mais-valia em venda futura. Lembrando que na Inglaterra, na Premier League, não pode permanecer com parte dos direitos, você tem ali uma mais-valia, que é uma participação em lucro em venda futura, tá? Então, o Iago aí interessa a eles e eles devem chegar com propostas aí de até... ali na casa dos 50, 60 milhões de reais. O Flamengo não vai vender, o Flamengo quer ficar com o seu garoto que tem personalidade, né? O homem da cavadinha na final do Mundial de Clubes. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um grande abraço, valeu, eu fui! Até mais tarde.